Nos 3 primeiros episódios dessa série, a gente falou sobre admitir a impotência, acreditar em algo maior e a entregar o controle. Esses 3 passos têm uma coisa em comum. Eles olham para fora, olham para o vício, para Deus, para o resultado que você não pode controlar. Agora, o passo 4 é o que olha completamente para dentro. O passo 4, ele diz assim: fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Profundo, destemido de nós, não dos outros. Não do que ele fez, não do que a vida fez com você, mas de você mesma. E esse é o passo que a maioria das pessoas adia o máximo possível. Por quê? Fazer um inventário moral significa sentar com você na sua própria verdade, sem filtro, sem desculpas, sem o conforto de poder apontar para o outro e dizer: o problema é ele. E esse passo para o dependente e para quem ama o dependente parece a mesma coisa do lado de fora. Os dois precisam se olhar, mas o que cada um encontra quando olha é completamente diferente. Júnior, como foi para você? Foi a coisa mais assustadora que eu já fiz. Mais do que qualquer coisa que vivi na dependência. Deixa eu te explicar o que é o inventário moral dentro dos 12 passos. Não é uma lista de pecados, não é uma sessão de autoflagelação, é um exame honesto e sistemático de si mesmo. Dos padrões, dos ressentimentos, dos medos, dos danos causados, das formas como você se comportou que contradizem quem você diz que é. E o objetivo não é te destruir, é te mostrar o que precisa mudar, com clareza suficiente para que você não possa mais fingir que não sabia. Quando eu comecei o meu inventário com o meu padrinho, num processo de semanas, a primeira coisa que eu queria fazer era listar o que os outros tinham feito comigo, o que a vida tinha me dado de difícil, as justificativas para que eu tinha me tornado. E o meu padrinho parou tudo e disse: não, o inventário não é sobre o que os outros fizeram, é sobre o que você fez e o que está dentro de você que te levou a fazer. E aí eu tive que olhar para os ressentimentos que eu carregava e reconhecer que muitos deles eram combustível que eu usava para justificar o uso. Cada vez que eu me sentia injustiçado, magoado, incompreendido, era uma justificativa. Eu mereço isso depois do que passei. Olhar para os medos, e eu tinha muito medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de ser visto sem a armadura. Medo que, sem a substância, eu não fosse capaz de ser o homem que precisava ser. Eu nunca tinha falado sobre nenhum desses medos para ninguém. Porque o homem não faz isso, né? O homem resolve. E olhar para os danos, o que eu tinha feito com pessoas que eu amava, com a Elisa, com a minha família, os danos financeiros, os danos emocionais, as presenças que eu tinha roubado, as mentiras que eu tinha contado. Essa foi a parte mais pesada. Porque quando você lista os danos, de verdade, com nome e sobrenome, você não consegue mais se esconder atrás das justificativas. Você vê o tamanho do rastro que o vício deixou e você vê o seu rosto nesse rastro. E aí vem uma escolha. Você pode fechar o caderno e parar, ou pode continuar e deixar que aquilo que você viu te mova para algo diferente. Pois é, eu continuei. Não porque era fácil, porque eu tinha chegado num ponto onde eu precisava saber quem eu era de verdade. Por debaixo do vício, por debaixo da armadura, por debaixo de tudo que eu tinha construído para não precisar me ver. E o que eu encontrei quando tirei tudo isso foi um homem assustado, que nunca tinha aprendido a pedir ajuda, que tinha aprendido que ser forte era não precisar de ninguém, que tinha encontrado na substância a única coisa que parecia desligar esse peso. E encontrar esse homem com toda a sua fragilidade, com todos os seus erros, com todos os danos que tinha causado, foi o começo de conseguir ter compaixão por ele. E a compaixão foi o que me permitiu mudar. Não a vergonha, não a culpa, a compaixão. E o seu inventário foi diferente do meu, porque não tinha visto para colocar no papel, mas tinha outras coisas que foram igualmente difíceis de encarar. Sim, e durante muito tempo eu achei que inventário moral era só coisa para dependente, que eu era a parte saudável dessa equação. E que o problema estava totalmente nele. E, portanto, o inventário estava nele também. Levou um tempo para eu entender o que eu tanto tinha que olhar, tanto quanto ele.
só que eram coisas diferentes. Antes de continuar, eu quero fazer uma pausa aqui. O que o Júnior descreveu agora e o que eu vou descrever logo após é o núcleo do trabalho do método Brava. E é o que ele faz com as mulheres que passam pelo programa. Porque uma das coisas que eu aprendi é que a mulher que ama o dependente também precisa do seu próprio inventário. Não do inventário do que ele fez, mas do que ela carrega dentro dela e que mantém ela no ciclo. O Método Brava é um único programa terapêutico do Brasil criado especificamente para esta mulher. E o link está na descrição do vídeo com o cupom YT25OFF, com 25% de desconto. Agora vamos ao meu inventário. Quando eu entendi que eu também precisava fazer um inventário moral, não do que ele tinha feito, mas do que eu tinha feito e do que estava dentro de mim. A primeira reação foi resistência, porque na narrativa que eu tinha construído, eu era a vítima, eu era a que sofria, eu era a que aguentava, eu era a boba da história. E questionar isso, questionar o meu próprio papel, parecia uma injustiça enorme. Teve uma vez, inclusive, que eu disse em uma roda de apoio, quando uma mulher me confrontou, eu disse, mas o viciado é ele. Olha só, como se estivessem me pedindo para dividir uma culpa que não era minha. Mas o inventário moral não é sobre culpa, é sobre verdade. E a verdade que eu precisava encarar não tinha nada a ver com o vício dele. Tinha tudo a ver com o que estava dentro de mim. E quando eu comecei a olhar isso de verdade, com a ajuda de uma terapeuta e no grupo de apoio, o processo levou meses. Eu encontrei coisas que eu nunca tinha dado permissão de ver. Eu encontrei o controle, não o controle como falha de caráter, o controle como medo. Um medo profundo instalado desde a minha infância, de que se eu não segurasse tudo, tudo desmoronava. Eu tinha aprendido que o mundo só ficava de pé se eu estivesse de pé. E que descansar era perigoso, que não estar no controle era uma ameaça real. E esse medo, esse controle que vinha do medo, tinha alimentado anos de comportamento codependente. E não porque eu era fraca, mas porque eu estava com medo o tempo todo e nunca tinha dado nome a isso. Eu encontrei também o ressentimento, porque por baixo de todo o amor que eu sentia, o amor que era real, havia uma camada de ressentimento que eu nunca tinha me dado permissão de sentir. Ressentimento por estar carregando tudo sozinha, por não ser vista, por dar tanto e receber tão pouco, por ter perdido anos da minha vida num ciclo que eu não tinha escolhido conscientemente. E eu não tinha me dado a permissão de sentir esse ressentimento, porque senti-lo parecia ingratidão, parecia fraqueza, parecia até mesmo falta de amor. Uma mulher que realmente ama não se ressente, eu imaginava, mas ressentimento reprimido, ele não desaparece, ele fica. E ele vai contaminando a saúde, os relacionamentos, a forma como você enxerga tudo. E eu encontrei também o orgulho. Esse foi o mais difícil de reconhecer, porque era um orgulho disfarçado de virtude. Um orgulho de ser a que aguentava mais, a que nunca desistia, a que era forte, porque ele era o fraco, a que sabia mais, a que entendia mais, a que sofria de um jeito mais nobre. E esse orgulho, essa identidade de salvadora sofrida e competente, me prendia no ciclo tanto quanto o vício prendia ele. Porque sair do ciclo significava abrir mão desta identidade. E eu não sabia quem eu era sem ela. E quando eu coloquei as coisas no papel, o medo, o ressentimento, o orgulho, eu me olhei de um jeito que eu nunca tinha me olhado antes. E o que eu vi não era um monstro. Era uma mulher assustada, que tinha aprendido a sobreviver de um jeito que tinha um custo enorme. E para ela e para as pessoas ao seu redor. E com essa visão, essa compaixão por mim mesma que surgiu de me ver com honestidade, foi o que me permitiu começar a mudança de verdade. Não a raiva, não a culpa, mas a compaixão. Agora, quando eu acabei de te contar o que eu encontrei no meu inventário, você se lembra o que você sentiu? Eu senti alívio, porque até aquele momento eu carregava a culpa de tudo. De todo o sofrimento da nossa casa, de você ter se perdido de tudo. Quando você me mostrou o que você tinha encontrado, não para me culpar menos, mas porque era verdadeiro, eu entendi que a nossa história não era só
minha falha. Era dois padrões que se encontraram e se alimentaram. E isso não tirou a minha responsabilidade, mas me deixou parar de enxergar como o único vilão da história. É verdade. E para mim foi o oposto. Me deixou parar de me enxergar como a única vítima. Os dois precisavam disso. Agora, eu preciso deixar algo muito claro para quem está nos assistindo hoje. Fazer um inventário moral não é se culpar pelo vício do outro. Não é dividir a responsabilidade pelo que o outro fez. E não é dizer que você tem culpa pela dependência dele. O inventário moral é sobre você, sobre o que está dentro de você que precisa de atenção, de cura, de mudança. É sobre os seus padrões, os seus medos, os seus mecanismos de defesa. É sobre a sua parte na dinâmica e não somente a parte dele. E a razão pela qual isso importa, a razão pela qual é tão poderoso, é que você só tem poder sobre a sua parte. Você não tem poder sobre o que ele faz. Você tem poder sobre o que você faz. E quando você olha com honestidade para o que está dentro de você, sem defensiva, sem minimizar, sem proteção de poder apontar o que é para o outro, você encontra o único lugar onde a mudança real pode começar, que é dentro de você. E para quem está do lado dependente dessa audiência, quem está assistindo e talvez esteja se reconhecendo no que eu descrevi, eu quero dizer uma coisa: o inventário não te destrói. Ele te mostra, e ser mostrado, ser visto com clareza por você mesmo, é assustador. Mas é o único caminho para você parar de repetir o que você não quer mais repetir. Você não pode mudar o que não consegue ver. Esse foi o passo 4. E para o dependente, um inventário honesto dos ressentimentos, dos medos, dos danos causados, sem a proteção das justificativas. Para a esposa ou a mãe, um inventário igualmente honesto do que está dentro dela. Os padrões, os medos, os ressentimentos, os orgulhos que a mantêm neste ciclo. Os dois inventários, eles são diferentes, mas os dois são igualmente necessários. E os dois vão chegar no mesmo lugar, na compaixão, que permite essa mudança. E na semana que vem o passo 5, a confissão. E se o inventário é o ver, a confissão é o falar. Me conta aqui abaixo nos comentários. Existe algo dentro de você que você sabe que precisa de um olhar, mas ainda você não teve coragem? Não precisa detalhar. Pode ser somente um. Sim, existe. Eu leio cada um dos comentários. E o próximo passo concreto está aqui na tela agora. A aula gratuita Como Lidar com um Dependente Compulsivo. E te vejo na semana que vem no passo 5. Tchau!